Pessoal, vai ser projetado aqui a pergunta número 12 do Catecismo. A pergunta número 12 diz assim: se de acordo com o justo julgamento de Deus, nós merecemos tanto castigo neste mundo e para sempre na eternidade por vir, como, então, podemos escapar dessa punição e retornar ao favor de Deus? Como que a gente consegue retornar àquele ambiente de paz e de harmonia que Adão e Eva viviam antes da queda? Essa é a pergunta, né? E a resposta é a seguinte: Deus exige que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente as reivindicações dessa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. É evidente que nós não conseguimos fazer isso. É evidente que a gente não consegue satisfazer todas as exigências da justiça de Deus. Por isso que semanalmente a gente tem um momento de confissão aqui. Por isso que durante seus devocionais, ao longo da semana, você para um pouquinho e pede perdão, porque a gente não consegue, mas outro consegue. E esse outro é o Filho de Deus, enviado para satisfazer todas as reivindicações da justiça do Pai. E é por ele que estamos aqui. Pessoal, a gente está falando sobre Atos, e hoje leio com vocês Atos capítulo 4, o verso 23, e à medida que você for encontrando, por favor, se coloque de pé, aqueles que podem. Atos capítulo 4, verso 23, até o verso 31. Eu sei que semana passada eu falei que vocês não precisavam ficar de pé, mas o que acontece? Nós tínhamos muitos visitantes semana passada, e o visitante, qualquer motivo, é motivo para ele nunca mais voltar aqui. E é muito bom quando os visitantes vêm em função de dedicação, de apresentação das crianças. Então, algumas coisas a gente consegue fazer para deixar o ambiente confortável para eles consigam ouvir a palavra do Senhor e serem convencidos da verdade, da justiça e do juízo. Atos capítulo 4. Eu sei que você não se incomoda de ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, por isso que está tranquilo para nós. Atos capítulo 4, verso 23. Ouça com fé a palavra do Senhor, que diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Oremos, meus irmãos. Bendito Deus e eterno Pai, tua igreja está reunida, ávida, ansiosa por ouvir a tua voz. Fomos chamados a estar aqui, convocados por ti. O Senhor intentou isso em nossos corações e atendemos ao teu pedido. Nos rendemos a ti ao longo dos louvores, das orações, confessamos o nosso pecado e suplicamos o teu perdão, crendo na promessa
mediante o sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Agora, expõe a Tua palavra a nós, que não haja nenhum coração aqui endurecido para ouvir a Tua voz, que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. O irmão Samuel muito bem falou que a igreja do Senhor sempre foi e sempre avançou através e por meio de perseguição. E a igreja primitiva, a igreja desse primeiro século que a gente tem estudado ao longo dos domingos, ela está nesse momento, nesse ambiente de pressão. A gente vai encontrar alguns estudiosos do Antigo Testamento que conseguem identificar a igreja já no início do Antigo Testamento, a partir de Abraão. Mas aqui no Novo Testamento parece que ela se forma de uma maneira mais institucionalizada, parece uma coisa mais robusta. Então a gente pode ver a igreja, o povo de Deus, sendo conduzido ao longo dos anos, dos séculos. E agora, no primeiro século aqui da igreja primitiva, a gente tem essa igreja recém-organizada, por assim dizer, essa igreja que está sofrendo pressão, teve um crescimento exponencial muito rápido, obviamente. Então, Atos 2, a gente tem a descida do Espírito Santo, aquela primeira grande conversão, a segunda grande conversão, 5.000 pessoas, e agora Satanás começa a aparecer de maneira mais evidente, através dos líderes religiosos que prendem, que colocam os apóstolos atrás das grades ali e ameaçam para que eles não façam mais nenhum ensino, nenhuma propagação sobre esse Jesus. Agora, desses versos 23 até o 31, a gente tem a resposta dos apóstolos diante dessa perseguição que aconteceu com eles. Como eles reagiram a partir dessa ameaça, porque no sermão passado termina assim, eles ameaçando os apóstolos, dizendo: vocês não podem pregar mais, vocês não devem mais falar sobre Jesus. Ok, aí agora a gente tem eles indo de encontro aos seus irmãos. E o título que trago para vocês essa noite, o irmão Wagner vai colocar aqui, é o que torna uma igreja imparável. É uma pergunta, né? O que torna uma igreja imparável? E se você nos visita e talvez não tenha um senso de pertencimento, talvez pense assim: mas eu não estou muito interessado em saber o que torna uma igreja imparável, estou muito mais preocupado com a minha situação atual, assim, com a minha vida, com o meu bem-estar, por assim dizer. Até membros da igreja talvez não tenham tanto interesse nessa pergunta, estejam mais preocupados com o seu bem-estar. E aí você pode trocar o igreja ali por uma pessoa mesmo, por você pode colocar o seu nome, né? O que torna o fulano imparável. E aí você pode pensar assim: o que vai me tornar imparável esse ano, né? E aí tem, ao longo da exposição aqui, você vai ver algumas características de uma igreja imparável. E aí, se você não se identificar com essa comunidade, não for o objetivo da sua busca hoje aqui, você pode colocar o seu nome e pode pensar: o que pode me fazer alguém imparável? A igreja primitiva, ela tem esse ambiente de pressão, de confronto, de perseguição, mas desde o início ela decide que ela vai seguir a Cristo. E ela vai encontrar confronto, ela vai encontrar perseguição, ela vai encontrar todo o desafeto que possa surgir dessa posição. E é isso que a gente encontra aqui, uma igreja unida, apesar de tudo isso. O que torna então uma igreja imparável? Então o primeiro ponto está os primeiros dois versos ali, 23 e 24. Eu coloquei, Wagner, para você, mas acho que eu esqueci de colocar o verso 24. Mas esse é o primeiro ponto. O que torna uma igreja imparável ou uma pessoa imparável? Nada está fora do controle. Então, uma igreja imparável, ela tem a sensibilidade de olhar para a situação e pensar assim: isso aqui não saiu do controle de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. E a igreja de Atos que é relatada para a gente aqui é uma igreja imparável. É isso que acontece. Eles prendem os apóstolos, eles vão matar o Estevão depois, eles vão perseguir o apóstolo Paulo, eles vão fazer inúmeras coisas, mas a palavra avança. Ela vai chegar a Roma, ela vai passar a Roma, ela vai chegar aqui, ela vai chegar no Brasil. Vai acontecer isso.
Essa igreja é imparável, nada pode parar ela. Mas por quê? Porque nada está fora do controle de Deus para eles. E percebam, eles acabaram de se converter. Por mais que eles tenham uma mente do Antigo Testamento e eles acompanhem a vinda do Messias que eles tanto esperam, eles são uma igreja recém-nascida. Eles estão aprendendo a caminhar, eles têm que desconstruir muita coisa que eles aprenderam. E eles se tornam imparáveis por conta disso. Nada está fora do controle de Deus. É isso que diz os versos 23 e 24 que eu leio com vocês novamente, de maneira um pouco mais acuidada. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. E aqui prestem atenção, por favor. Essa igreja que nasceu agora está muito junta. Eles faziam tudo em comum. É isso que o texto do capítulo anterior disse para nós, no capítulo 3, no capítulo 2. Eles faziam tudo em comum. Eles participavam da ceia, participavam de casa em casa, das comunhões, da oração. E aí, do dia para a noite, dois desses responsáveis por essa igreja são capturados, que é o que acontece com Pedro e João, são capturados. E esse povo agora começa a se perguntar: cadê o Pedro e o João? Estão aflitos, estão preocupados, não sabem o que vai acontecer. Eles sabem o que acontece com aqueles que vão contra o Império Romano e também contra os principais sacerdotes. Eles lembram o que aconteceu com Jesus, que é o líder que eles seguem. Jesus foi assassinado. E agora esses dois irmãos sumiram, foram capturados. E aí a conversa rolou entre os bastidores: olha, capturaram Pedro e João. Aí, semana passada a gente falou sobre esse julgamento e sobre essa ameaça que esses dois irmãos sofreram. Quando eles são soltos, uma vez soltos, é isso que o texto nos diz, Pedro e João procuraram os irmãos. Aqui eu estou lendo a NAA, talvez você tenha outra tradução, talvez seja os seus, procuraram os irmãos, procuraram, infinitas traduções podem colocar palavras distintas ali. Mas por que essa discrepância nas traduções? Porque é difícil traduzir o que o grego está tentando descrever para a gente aqui. Quando o Lucas, que é o autor do livro de Atos, está descrevendo, ele está usando uma palavra chamada ídios no grego. E ídios representa uma coisa de si, assim, é como se eu fizesse todo mundo tem uma assinatura aqui, né? E aí você tem um traço que é seu, você resolve colocar ali, puxar de repente o T ou o F um pouquinho diferente. Aí as pessoas talvez perguntem: por que você faz assim? Não, essa é minha marca, isso é meu, né? Você pode pegar até mesmo alguns trejeitos das pessoas, e aí você pergunta: por que fulano faz isso? Ah, não, isso aí é dele, é uma marca dele, é um jeito dele. Eu sou casado com uma pessoa que tem alguns trejeitos, e aí eu fico assim: puxa vida, por que você faz isso, Sol? E aí é dela, faz parte dela. Ficar fazendo assim com a garganta, assim, no meio da noite, assim, é dela. E aí no grego, essa palavra que depois vai para o latim, vai se tornar idiocrasia. É uma coisa que pertence a você, que faz parte de você. Quando Lucas descreve aqui, procuraram os irmãos, ele não consegue encontrar outra palavra para descrever os seus. Quando Pedro e João são soltos, eles querem aquilo que é deles. Quando a coisa aperta para eles, quando a pressão começa a esmagar o coração deles, e quando eles são soltos, a primeira coisa que eles fazem é procurar os seus. Eles querem aqueles que fazem parte dele. E a gente vai ver essa palavra sendo usada por Jesus, querendo ceiar com os seus. Pai, eles são meus, assim como o Senhor é meu. Essa é a mesma coisa. Pedro e João, quando são soltos, eles procuram os seus. É isso que está acontecendo aqui. Ok, procuram os seus e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Eles acabam emitindo aqui os escribas. Talvez porque os escribas talvez não tivessem participado tanto desse momento de ameaça, mas estavam ali, mas talvez não tivessem tanto envolvimento na hora da ameaça. E aí eles começam a relatar tudo o que aconteceu. Olha, eles ameaçaram a gente. Eles falaram que a gente não pode mais falar sobre Jesus. Ouvindo isso, unânimes,
unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Aqui a gente tem outra tradução que na Bíblia tá soberano, Senhor, isso e aquilo. No grego, essa palavra soberano é déspota. É um déspota. Na nossa cultura, um déspota é alguém mau. Aí imagina, Rian, imagina a Manu chegando e falando assim: déspota, compra uma boneca. O quê? Uma boneca? Déspota. Imagina, as pessoas falando assim com você: déspota, me vê um café. A gente tem uma ideia muito ruim de déspota. Mas qual é a ideia de um déspota? É alguém que não está muito preocupado com a sua vontade. Um déspota é alguém que tem servos a seu comando. Um déspota é alguém que decide fazer alguma coisa e não pergunta a ninguém mais se deveria fazer ou não. Um déspota é alguém que controla tudo e não pergunta nada a ninguém. A igreja primitiva, quando fala sobre Deus, fala nessa perspectiva. Ele é um déspota. E por que ele é um déspota? Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles não acreditam na teoria da evolução. Pasmem. Eles não acreditam no design inteligente. Eles não acreditam em microevoluções ao longo dos anos, dos séculos. Eles não leem a Bíblia de maneira de eras. Os dias para eles são dias. Eles falam: Tu é o déspota, Senhor. Essa ameaça que sofremos agora, sofremos porque o déspota permitiu. E ele pode ser o déspota, o Senhor soberano, por alguns motivos. Porque fizeste o céu, porque fizeste a terra, fizeste o mar, mas talvez sobre alguma coisa, e tudo que neles há. Essa igreja é imparável, porque quando eles olham as ameaças, quando eles olham a pressão, quando eles se sentem oprimidos e sobrecarregados, eles lembram: nada está fora do controle do Senhor. E aí por isso que eles podem usar essas palavras aqui: déspota. Eles podem afirmar que o Senhor fez o céu e a terra e tudo que neles há. O que torna uma igreja ou uma pessoa imparável é alguém que olha para todas as situações e vê assim: nada está fora do controle de Deus. Ok, mas aí eles continuam, né? A oração continua. Dos versos 25 até o 28, a gente tem um outro ponto aqui. Então, nada está fora do controle do Senhor, nada é sem explicação, dos versos 25 ao 28. Aí eles começam a dizer, essa é a oração mais longa que a gente vai encontrar no livro de Atos. Dá uma olhada nessa oração. Disseste por meio do Espírito Santo. Percebam como eles estão aprendendo. Até agora só existia Deus, e o conceito de trindade não era algo para eles. Mas agora eles são uma igreja verdadeira, que confessa a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora o Espírito Santo aparece nas orações. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Servo é alguém que serve a um déspota. A palavra servo para nós, ela tem um cunho bonito. Ele é servo, ele é servo, ele é servo. Não nos causa estranheza, mas escravo. Escravo causa. Ele é uma pessoa usável. Você pode usar a boa vontade dele, pode usar a mordomia, você pode usar a generosidade, você pode usar o bom caráter dele, você pode usar o bom coração, depois você pode descartar. Essa é a palavra, servo, que para a gente se tornou coisa legal. Ele é servo, mas era isso que eles estavam pensando. Um déspota tem servos. E aí eles estão dizendo, o nosso pai, Davi, nosso pai, teu servo.
Aí eles citam o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão citando o Salmo 2, que eu vou ler para vocês aqui. Salmo 2 diz assim: porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus selos, os seus laços, e sacudir de nós as suas algemas. Aqui no verso 4 do Salmo 2, tem a postura de Deus, quando os reis, as autoridades, quando as pessoas se levantam contra Ele. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Essa é a resposta de Deus. Aí eles continuam a oração deles: porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo também, é escravo aqui também, teu servo Jesus. Fecharam a Trindade na oração, falaram a Deus Pai, mencionaram Deus Espírito Santo, estão falando de Deus Jesus aqui. A quem ungiste para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Percebam, não há nenhum arminiano aqui. Nenhum. Na oração da igreja primitiva não há ninguém dizendo assim: eles decidiram fazer isso, o coração deles estava inclinado para isso e Deus não pôde fazer nada. Não. Eles colocam aqui a responsabilidade desses homens maus, ao mesmo tempo a soberania e a determinação do Senhor para esses efeitos, para essas coisas. E eles veem a vida dentro do contexto da narrativa da redenção. Eles passam por esse sofrimento e eles pensam assim: não, calma, Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, gente de Israel. Vejam aqui, quando eles são soltos, no verso 23, eles vão para os seus, e os seus não representam mais Israel. Gente de Israel, é gente, você já deve ter usado esse termo, essa gente aqui, esse pessoal ali, eles romperam com a nacionalidade, eles romperam com aqueles que cresceram com eles. É isso que seguir a Jesus faz conosco. Nós rompemos com pai, com mãe, nós rompemos com os filhos, nós rompemos com os amigos, e nós somos escravos, servos desse déspota. E aí eles começam a dizer: Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e gente de Israel são os reis, são as autoridades do Salmo 2. Agora eu saquei, agora, tem um meme assim, né? Agora tudo faz sentido, eles estão diante da revelação da profecia. Não dizia respeito só ao reino davídico, dizia respeito ao que viria, e agora, esse contexto que vivemos é resultado disso. Eles são imparáveis porque nada está fora do controle de Deus, eles são imparáveis porque nada é sem explicação. Foi o acaso, tinha que acontecer, isso aqui foi a maldade de alguém, isso aqui, não, isso aqui tem a ver com propósito, com o plano redentivo do Senhor, está nas Escrituras. Eles conseguem olhar para a vida deles e ir para as Escrituras e pensar assim: isso já aconteceu com o povo de Deus, isso está prescrito na lei do Senhor. E aí eles começam a falar: esse pessoal que nos atacou, que nos ameaçou, é o pessoal do Salmo 2. Eles citam o Salmo 2. Aí agora é o verso 29. Essa igreja é imparável porque nada está fora do controle, é imparável porque nada é sem explicação. Essa igreja é imparável porque nada muda a missão. No verso 29 eles falam o seguinte: agora, Senhor, olha
para as ameaças deles e concede aos teus servos, mais uma vez, escravos aqui, aos teus servos, que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles não pedem para que o sofrimento pare. Eles não pedem para que a coisa cesse. Ah, Deus, está tão difícil. Eu queria que isso parasse de acontecer agora. Eu queria que a cura chegasse, eu queria que esse problema se resolvesse, eu não queria mais passar por isso. Eu queria que o Senhor desse um fim a tudo isso. Afinal de contas, o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Afinal de contas, nada é sem explicação, então muda essa realidade. Não. Eles pedem para que o Senhor lhes dê mais ousadia. Olha, Senhor, para as ameaças deles, mas concede a nós ousadia para continuar. Nada tira eles do rumo, nada faz com que eles desanimem, fiquem desmotivados, queiram fazer outra coisa. Tem algo nesse povo que eu não sei o que é. Porque eu confesso a vocês que às vezes eu não faço uma oração assim. Às vezes eu peço pelo cessar do sofrimento. Por mais que eu caminhe no nada está fora do controle do Senhor, nada é sem explicação, mas chega nesse ponto aqui, eu confesso para vocês que talvez, na maioria das vezes, eu não faça essa oração para continuar nesse ambiente de turbulência. Mas eles são imparáveis. Nada muda a missão, nada faz com que eles retrocedam, nada faz com que eles desanimem. Eles estão convictos. Eu não sei o que eles viram, talvez eu não tenha visto na mesma intensidade que esse pessoal viu Jesus, ou caminhou com Jesus, ou se relacionou com Jesus. O fato é que nada faz eles mudarem. Eles querem ousadia para seguir. Essa igreja é imparável por conta dessas três coisas, por ora. Nada foge do controle do Senhor soberano, nada é sem explicação e nada muda a missão. Agora, esses três aqui, pode colocar, Wagner, por favor. Esses três aqui, nada está fora do controle de Deus, nada é sem explicação e nada muda a missão. Como que isso aqui atinge eu e você? Quando a dificuldade vem na sua vida, e ela vem na vida de todo mundo, você consegue olhar para essas afirmações e colocar na sua realidade? Quando a coisa não dá certo, você consegue lembrar que nada está fora do controle de um Deus soberano? Você consegue lembrar que nada é sem explicação? Consegue lembrar que nada deveria mudar a missão que Deus deu para você? A grande verdade, meus irmãos, é que a pressão faz a gente silenciar a verdade. O sofrimento faz com que a gente não se posicione. E aí temos algumas alternativas para relativizar. Pregar um evangelho que afague o coração das pessoas. E o problema é que nós esquecemos a soberania de Deus. O problema é que nós interpretamos a realidade apenas a partir da circunstância em que estamos. Estou sofrendo, estou sentindo dor, não deveria ser assim, isso não deveria estar acontecendo, isso, aquilo. E aí o que acontece? Perdemos a ousadia e substituímos a oração por estratégias. Isso funciona na igreja, isso funciona na sua vida. Abrimos mão da oração, abrimos mão do controle de Deus, abrimos mão de que tudo tem uma explicação dentro do plano redentivo, abrimos mão da missão e vamos para as nossas estratégias. É trabalhar mais, é fazer tal coisa, é sair de tal lugar, é abandonar a missão. Abandonamos a oração por inúmeras coisas.
Mas o texto ele não termina no problema, ele mostra que Deus sempre responde. E o verso 30 e 31 mostra para a gente a quarta característica dessa igreja, que é imparável. Essa igreja é imparável porque nada acontece sem oração. Os versos 30 e 31 dizem assim: enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Nada acontece sem oração. Para a igreja e para você e para mim, nada acontece sem oração. Esse é um sinal aqui, é uma descrição clara do que está acontecendo. Eles falam: Senhor, estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do teu santo servo Jesus. Eles sabem que eles não vão conseguir fazer. Eles sabem que as estratégias deles não vão ser suficientes. Eles sabem que a perseguição vai aumentar, que a pressão vai aumentar, que o sofrimento vai chegar. Eles sabem que não vai dar para fazer nada sem Jesus e sem oração. E eles entregam tudo ao Senhor. E o verso 31 acaba dizendo que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. A situação para eles não mudou. A perseguição continuou, os líderes religiosos continuaram perseguindo e açoitando e prendendo e fazendo toda a artimanha para fazer calá-los, mas nada foi suficiente para fazer esse pessoal arredar o pé e parar de servir ao Senhor. Ok, aconteceu lá, pode acontecer aqui, pode acontecer na vida dessa igreja, pode acontecer na sua vida. Você pode se tornar alguém imparável a partir dessas 4 realidades aqui. Quando você começa a confiar na soberania de Deus e começa a perceber que nada está fora do controle de um Deus soberano, que pode ser um déspota no sentido negativo para muitos, mas o fato de ele ser um déspota para nós é bom. Porque nada foge do seu controle. Nada é feito por conselho, nada é feito por orientação, tudo vem dele, e ele determina tudo o que acontece. E aí confiamos na soberania de Deus. Nada é sem explicação quando a gente começa a interpretar a realidade a partir da palavra de Deus. Esse exercício é muito bom. Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, quando as coisas não estiverem encaixadas, quando o sofrimento bater na sua porta, visitar a sua vida, quando a doença visitar a sua família, quando as coisas perderem um sentido, quando o chão se abrir, quando você achar que você está abandonado, talvez seja a hora de você pegar esse livro aqui e interpretar a sua realidade a partir desse plano redentivo. Quando essa igreja pegou fogo, eu fiquei pensando assim: será que isso tem explicação? Pegou fogo. Deus está pesando a mão, né? Um déspota mesmo, está pesando a mão. E aí, eu vou ler um pouco dessa Bíblia aqui, né? Vou ler um pouco dessa Bíblia. E aí eu lendo, estava fazendo a leitura anual, segui fazendo a leitura anual. E aí lembrei da história de Jó. Aí voltei para a história de Jó. Aí na história de Jó, para aqueles que não conhecem, Jó está vivendo a sua vida. E é um homem preocupado, é um homem zeloso pela sua família, ao ponto de que quando seus filhos se reuniam assim, faziam festa, aquela coisa toda, Jó ele fazia sacrifícios a Deus, porque ele pensava: talvez os meus filhos cometam algum pecado oculto contra o Senhor. Era um homem preocupado, temente a Deus. E aí um dia tudo começa a dar errado nele, para ele, tudo.
Ele estava vivendo a vida dele, aí chega um mensageiro, um servo, e fala assim: olha, o galpão caiu, matou todos os teus bichos lá. Aí ele toma aquele baque, aí ele não se recupera daquilo, chega outro e fala: ó, os teus camelos, um vendaval. Aí a cartada final é alguém chegando falando: olha, teu filho mais velho fez um banquete, convidou todos os irmãos e o teto desabou, morreu todo mundo. Ok. A história de Jó segue, né? Aí eu voltei para a história de Jó. Um pouco antes disso acontecer, Deus está olhando para Jó e Satanás está fazendo o que ele faz ali, ficar circulando as nações, circulando quem que ele pode tragar. E aí Deus fala para Satanás: você tem visto o meu servo Jó, temente a Deus, fiel, isso e aquilo. E aí Satanás fala para Deus: também, você abençoa ele, as coisas dão certo, assim é fácil, mas deixa eu tirar as coisas dele. E aí Deus permite. Não pergunta para Jó se ele pode permitir. Não pergunta para Jó se Jó quer que isso aconteça. Não, ele é um déspota, né? Ele deixa, vai, mas não toca na vida dele. E aí Satanás vai lá e faz tudo isso que eu mencionei para vocês. Ok. Depois Satanás pede, porque Jó não arreda o pé, aí Satanás pede para tocar na vida dele, aí enche ele de doença, e ele continua firme no Senhor. Aí eu li essa história de novo e pensei assim: será que Deus estava olhando para a viela e Satanás estava circulando quem ele poderia atacar, e Deus disse assim: tem visto a igreja Viela, no estado menos evangelizado do país, pregando o evangelho verdadeiro, sem diluir a mensagem, sem fazer campanha, sem fazer voto? Tem visto a igreja Viela? E aí talvez Satanás, muito ardiloso e mau caráter como é, também nunca pegou fogo. E aí esse déspota soberano talvez tenha dito: taca fogo lá, taca. Ele tacou. Esse é um exercício legal de você fazer. Pensar na sua vida, na situação difícil, e tentar lembrar de uma história bíblica que fale sobre isso. Talvez você fique pressionado porque as pessoas não respeitam você, não admiram você como deveriam admirar. As pessoas julgam você mal, as pessoas atacam você, ferem você. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e parece que está todo mundo contra você. Aí se você for nesse livro aqui, você vai encontrar o servo do Senhor, o Davi, que fez tudo certo para o Saul. Tocava a harpa para o Saul se acalmar, fazia tudo que o Saul pedia, e o Saul odiava ele de graça. E aí você consegue se colocar nessa história assim: não, calma, isso já aconteceu com Davi também. Talvez você tenha cometido um pecado gravíssimo. Eu não consigo me levantar mais desse pecado, eu não consigo olhar para Jesus, eu não consigo me relacionar com Ele porque eu estou muito errado. E aí você lembra do irmão Samuel lendo aqui, Davi sendo confrontado com um pecado terrível que ele cometeu. Aí você lê a história dele, você vê que era um homem segundo o coração de Deus, que foi restaurado, que foi perdoado, que foi amado. Então há esperança para você, há esperança para o seu casamento, para a sua vida, para o seu relacionamento. Quando a gente começa a interpretar as coisas a partir do plano redentivo do Senhor, nada é sem explicação. E se nada é sem explicação, nada deveria tirar você desse lugar de servo, de escravo, de alguém que é usado pelas pessoas. Porque você serve a alguém que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Se Ele fez tudo o que há, as pessoas podem usar você mesmo, porque Ele pode preencher você de novo. Ele é uma fonte inesgotável, Ele é um rio que não tem fim. Então, nada deveria mudar a missão, e nada deveria acontecer sem oração.
Santo Agostinho disse uma vez que Deus concede dádivas ao encontrar mãos vazias. E as suas mãos não estão vazias, porque você se ocupa demais, porque você faz demais, porque as coisas dependem de você, porque o cuidado da família depende de você, o sustento da família depende de você, a saúde da família depende de você, a salvação dos outros depende de você, e Deus nunca irá conceder dádivas a você, porque você está com as mãos ocupadas, mas Deus concede dádivas ao encontrar mãos vazias. E o John Bunyan aqui, falando sobre oração, disse algo que talvez você não entenda e eu não entendi na hora, e a gente vai tentar entender agora. Eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Bugou a sua cabeça, né? Então vamos de novo. Eu posso fazer mais coisas além de orar. Não, eu posso fazer mais que orar. Posso fazer muito mais que orar depois de eu ter começado a orar. Mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Ou seja, não dá para fazer nada antes da oração. João 15 fala que sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas eu faço isso, e talvez você também faça, de recorrer à oração só quando a coisa é impossível, só quando não dá mais, só quando você perdeu as forças. Eu vou confessar um pecado aqui. Semana passada aconteceu uma situação desagradável com a minha esposa no trabalho dela. E aí eu falei assim: Deus, não era o momento certo desse sermão. Eu vou resolver essa situação. Aí a Sol falou assim: vai pregar o que domingo? Aí eu falei: puxa vida, Deus, nada é sem explicação, vou pregar sobre oração. Aí ela disse: então a gente vai orar. Aí eu falei: então vamos orar então. Nada acontece sem oração. Por mais que a gente tente resolver, por mais que a gente queira resolver, por mais que tudo dentro de você clame para que você faça na força do seu braço e acabe com o mal pelas suas forças, nada deveríamos fazer sem oração. Mas por que a gente não ora? Dizem que a oração é o fôlego da vida espiritual do cristão. E se isso é verdade, muitos de nós andam sufocados. Precisamos encarar a dificuldade que é, meus irmãos, orar. Talvez a dificuldade seja porque a gente pensa em oração como um momento de, 45 minutos. Se não for 45 minutos, não é oração. Talvez a gente encare desse jeito. Eu venho de uma escola de oração aonde a gente precisava orar de madrugada. Tem menos fila de madrugada. De joelhos. E aí eu fui criado nessa escola de oração com um relógio de oração. Um relógio até útil. Primeiro adoração, depois confissão, depois súplicas, e aí você vai fazendo o relógio. Mas no topo do relógio a frase: nem uma hora pudesses orar comigo. É quando Jesus fala com seus discípulos, mas essa frase tem no relógio de oração. É aquela coisa assim: nem uma hora. Então talvez a nossa dificuldade seja porque a gente pense que oração é esse tempo extenso. Mas essa oração que eu li para vocês é a maior no livro de Atos. E a gente não levou 2 minutos para ler ela. Se a gente abrir Salmos, a gente vai ver várias orações curtas, em momentos decisivos, assim, a pessoa estava: Deus, me ajuda aqui, eu estou precisando aqui, olha para mim. Você vê Pedro afundando, ele faz uma oração, né? Senhor, salva-me. E aí Jesus aparece e salva ele.
Talvez a dificuldade seja que a gente tenha a mente pré-programada para pensar que oração é um longo período de joelhos na madrugada, mas não é. Talvez seja uma teologia distorcida. Afinal de contas, a maioria é calvinista aqui. Uma teologia distorcida. Para que orar se Deus já sabe o que eu vou pedir? Se Ele já conhece? Mas o salmista diz que Deus se agrada em ouvir a nossa voz. Então, uma teologia bem equilibrada deveria nos levar para perto da oração. Deveria nos colocar diante do Senhor, assim como Santo Agostinho falou, de mãos vazias. Por mais teologia que tenhamos, de mãos vazias. Falando com Deus, nos relacionando com Ele. Falando com esse Deus soberano, Criador de tudo. Falando das coisas fáceis que nós enfrentamos ao longo do dia. Falamos das coisas difíceis que nós enfrentamos. Esse relacionamento que é contínuo, que é diário, que é frequente. Talvez não só uma visão distorcida, mas uma fraqueza da nossa carne. A ortodoxia não vai nos salvar. A boa teologia que consumimos e que é muito bem pregada daqui de cima, não resolve tudo na sua vida. Se você colocar em prática 3 desses ingredientes aqui, não vai dar certo. Não vai funcionar. E você pode descrever para mim todo o plano redentivo, toda a aliança pactual, todos os símbolos distintivos dos batistas pactualistas. Eu vou ficar muito feliz e contente em compartilhar com você. Mas sem oração, é um sepulcro caiado, muito bem pintado, fraqueza da nossa carne. Ou uma distância relacional com Jesus. A dificuldade de orar não é algo novo, não é algo que só nós enfrentamos. Os discípulos pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Não era uma dúvida teológica, não era uma questão hermenêutica, era uma necessidade prática. E o que despertou esse pedido nos discípulos? O fato de verem Jesus orando. O Filho de Deus orava muito. E aí, por orar muito, os discípulos estando perto se sentiram envergonhados e falaram: nos ensina a fazer isso que o Senhor faz, nos ensina a ter esse relacionamento com Deus. Então, o que pode nos afastar de oração? Uma teologia distorcida, uma arrogância em relação à nossa estatura, uma falta de humildade em relação às nossas fraquezas, e uma distância de Jesus, uma distância gigante de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu conheci o Dr. Russell Shedd em uma conferência, e aí eu procurei conversar com ele depois da conferência. E a plantação não existia, né? Eu congregava numa igreja e estava sofrendo lá. E aí eu conversei com o Dr. Russell Shedd e falei para ele essa situação, e aí pedi que ele me orientasse. Aí ele falou assim: como está seu tempo de oração, meu jovem? Eu falei: eu oro. Aí ele falou: vamos orar então? Aí a gente orou, e ele assim: você ainda quer fazer o que você falou? Eu falei: não, acho que eu quero orar mais. Acho que eu vou orar mais. Aí eu aprendi algumas coisas com o Dr. Russell Shedd. Nós estamos longe de Jesus. E por estarmos longe de Jesus, nós abandonamos a missão de Jesus. Por estarmos longe de Jesus, a gente acha que as coisas saíram do controle de Deus. Por estarmos longe de Jesus, a gente acha que as coisas não têm explicação. Meus irmãos, eu queria convidá-los a se colocar de pé.
eu queria que você fizesse uma oração silenciosa. Então eu vou recitar aqui e você faz essa mesma oração no seu coração. Então vamos lá, se concentra aí, eu vou recitar e vai ser a sua oração. Depois você pode fazer a sua aí com as suas palavras. Vamos começar com uma oração simples. Senhor, eu reconheço que eu tenho dificuldade em orar. Meu coração se distrai, minha fé vacila, mas eu quero aprender a me aproximar de Ti. Ensina-me a orar não apenas com palavras, mas com o coração. Amém. Meus irmãos, que as palavras do Senhor continuem ressoando no coração de cada um e que vocês tomem essas verdades como verdades na vida de cada um, que vocês possam colocar em prática. Vamos adorar o Senhor agora?